Olha aí, mais uma live aqui para vocês falar sobre assuma o controle. Assumir o controle de quê, Rafael? Das suas finanças, dos seus investimentos e da sua vida. Fala, Carminha, tá me ouvindo bem? Eu estou aqui na cobertura aqui do hotel que eu estou aqui em Salvador. Não sei se o áudio está chegando bem aí. Se tiver, pode me dar um ok sobre o áudio. Ficarei muito grato com você e espero aí. Obrigado, Carminha. Sempre aí. Vou falar um pouco aqui sobre o meu livro que eu acabei de lançar, né, o Assuma o Controle. E o assunto dessa live é Assume o Controle. Por que esse livro se chama Assuma o Controle? Primeiro eu quero agradecer todos vocês que votaram na capa. A capa não foi eu que escolhi, foi vocês. Eu recebi sugestões de 3 capas, 1, 2 e 3. E eu estava muito decidido. Quando eu olhei as 3, eu falei, não, quem vai decidir a capa do meu livro serei eu mesmo. E eu escolhi a número 1. Quem quiser ver essa pesquisa está aqui no feed. Tem as 3 capas que foram colocadas como alternativa e eu tinha escolhido a 1. Aí me veio uma ideia, um insight, eu saí para correr e falei assim, olha, se eu estou na dúvida, por que eu não peço para as pessoas, meus seguidores, meus alunos, as pessoas que gostam de mim, escolher a capa do livro? E aí, assim que eu cheguei, você vê a importância de fazer corridas, de fazer exercícios físicos. Você tem insights, você tem ideias, você transforma a sua forma de pensar. Então, se você não está fazendo exercício físico ainda, ou se você faz o mesmo há muito tempo, faça algum exercício diferente. Isso vai te dar endorfina. Eu falo aqui que endorfina vale mais do que dinheiro, porque você vai ter energia, vai ter novas ideias, vai ter mais disposição para poder conquistar suas coisas, para poder lutar pelas coisas que você quer. Então, eu saí para correr. Na corrida, me veio a ideia, por que não pedir para as pessoas, meus alunos, votarem na capa? Então, levantei uma pesquisa tanto aqui no Instagram, quanto lá no meu grupo do WhatsApp, e a capa mais votada foi essa daqui, a capa número 2. E eu falei assim, cara, por que eu achei que todo mundo ia escolher a mesma capa que eu, né? Porque tinha um monte de dinheiro na capa e tal. E aí o pessoal veio com um conceito que eu não tinha imaginado antes. Que eu imaginava que essa capa aqui era apenas um dinheirinho na corda bamba, né? Só que eu tinha visto dessa forma, uma moeda na corda bamba. E a maioria dos meus alunos viu o seguinte, e que já conhece meu trabalho, não se trata da quantidade, e sim do equilíbrio. E eu falei, nossa, olha só, não tinha tido essa visão sobre essa capa. Essa capa fala do equilíbrio e não de estar na corda bamba. Então, por isso que eu não tinha escolhido essa capa naturalmente, não era essa que eu escolhi, só tinha uma moedinha e na corda bamba. Então isso até me irritou um pouco, essa capa, na verdade, né? Mas quando os meus alunos votaram, os meus seguidores queridos, as pessoas que gostam de mim votaram e me justificaram. Falaram assim, olha, não se trata da quantidade, porque a capa número 1 e a capa número 3 tinha muito dinheiro assim espalhado na capa, né? Então dá a ideia de abundância, de muito dinheiro. Só que a ideia não é essa, a ideia não é muito dinheiro, e sim o equilíbrio financeiro, porque tem muita gente que ganha muito, mas não é equilibrado financeiramente. Então, essa capa que vocês escolheram foi a capa mais votada, ela remete ao equilíbrio financeiro. Eu só pedi para trocar, que aqui tinha uma moedinha, eu pedi para colocar uma moeda que tem uma moeda americana, que tem a estátua da liberdade, porque primeiro remete também à liberdade financeira e também remete a investimentos nos Estados Unidos, na qual eu sou muito defensor. É uma excelente forma de você poder proteger, blindar e ganhar muito mais dinheiro nos investimentos no mercado financeiro, fazendo investimentos nos Estados Unidos, porque eu já mostrei várias vezes que a bolsa lá rende muito mais do que a bolsa aqui no Brasil. Então essa capa tem um significado muito, muito importante, primeiro porque foram os alunos que escolheram, ela remete não à corda bamba, mas sim ao fato de o que importa não é a quantidade e sim o equilíbrio, né? A liberdade, porque tem a estátua da liberdade aqui, e é uma moeda americana, porque eu defendo muito o investimento nos Estados Unidos. Se você não tem uma conta em um banco americano, você pode me chamar no direct, que eu vou marcar com você uma reunião e para a gente fazer um trabalho aí rapidamente. Em 2, 3 semanas você vai estar com sua conta nos Estados Unidos aberta e você vai poder depositar qualquer quantia de dinheiro lá, 100, 200, 300, 400, 1 milhão.
Né? Então o importante é começar, o importante é ter essa conta, o importante é começar. Então assuma o controle, né? Que é o título do livro. O que você pode encontrar aqui nesse livro que vai te ajudar no caminho da sua liberdade, da sua independência, do seu equilíbrio financeiro? Primeiro, eu conto um pouco da minha história, falando de a dificuldade que foi mudar a minha forma de pensar, mudar a forma de agir. E aí eu falo que o ambiente em que eu vivia na infância não me proporcionava uma ideia sobre prosperidade e liberdade financeira. Como a maioria dos brasileiros não tem esse ambiente na infância. Porém, quando eu comecei a minha jornada profissional, eu comecei a trabalhar numa empresa como office boy aos 16 anos de idade, que lá era um lugar que se investia muito. Na época era o quarto ou quinto maior fundo de pensão do Brasil, e com isso eu aprendi a fazer investimento desde os meus 18 anos de idade. Então veja, eu vim de um histórico da minha infância que não me proporcionava uma habilidade, uma mentalidade, hábitos de prosperidade, porque era a questão da família. Boa noite, Cal. Muito prazer ter você aqui e com a gente, cara. Obrigado, Cal. Quando precisar, me chama aqui. Eu estou falando sobre a live aqui, Assuma o Controle, falando aqui do meu livro, que eu acabei de lançar no último domingo. E vou falar aqui depois, se você quiser uma cópia física desse livro, né, que daqui a pouco eu vou lançar a versão digital também, mas muita gente prefere ter o livro físico. Então, você vai ter aí uma oportunidade de levar esse livro para sua casa. Eu vou autografar e mandar ele para sua casa. Daqui a pouco eu te falo como. Então, a minha jornada até os meus 18 anos não me proporcionou ter uma mentalidade, hábitos, uma cultura de prosperidade, de enriquecimento, de investimentos. Porque as questões familiares, que é comum no Brasil, a maioria das pessoas aqui também não teve esse ambiente que proporcionou uma progressão de prosperidade, de investimentos, de liberdade financeira. Porém, o que vai determinar se você não teve esse ambiente na sua infância ou na sua adolescência, na vida adulta, ou você nunca teve esse ambiente que te proporcione uma prosperidade, aos 18 anos eu tive essa mudança de chave, que aí você pode procurar intencionalmente para você mesmo agora, para te dar essa virada de chave para você conseguir prosperar. E qual foi a virada de chave que teve na minha vida que me colocou no caminho da liberdade financeira, da prosperidade? O que foi a virada de chave da minha infância e adolescência para a vida adulta? Foi trabalhar num ambiente onde as pessoas, a empresa cuidava de grandes quantidades de investimento, grandes mesmo, eram bilhões e bilhões de reais. Então eu tive a sorte de meu primeiro emprego ser uma empresa de fundo de pensão que cuida do dinheiro das outras pessoas. E a cultura da empresa era de que todos os funcionários ali também, pelo menos da parte financeira, fizessem investimentos. Então isso me contaminou positivamente. Eu nem sabia o que era investimento, nem tinha nunca investido. E os primeiros investimentos que eu fiz na minha vida aos 18 anos de idade, eu não soube nem selecionar. Eu fui meio que obrigado a fazer porque na empresa todo mundo fazia. E aí eu acabei também abrindo uma conta na Bolsa lá na época, numa corretora de valores, a corretora do Banco Estado de São Paulo, que não existe mais. E depois na corretora Geral do Comércio, que foi já comprado por outros bancos, e comecei a fazer os meus primeiros investimentos, sem saber o que estava acontecendo, sem ter a intenção de ganhar dinheiro, sem ter a intenção de nada. Simplesmente o ambiente que eu trabalhava me proporcionou essa obrigatoriedade, entre aspas, de fazer investimentos. Então aí que está a virada de chave que aconteceu na minha vida, que você pode procurar intencionalmente na sua vida, porque na minha não foi intencional. Eu estava procurando um emprego e esse emprego foi num fundo de pensão. Agora você pode fazer essa virada de chave intencionalmente. O que é isso? Bom, se eu não tenho a cultura de ser um investidor, de ser uma pessoa que procura prosperidade, que procura meios de prosperar, você pode induzir a penetrar um ambiente desse. Então você fala assim, olha, eu nunca tive um ambiente na minha família, na minha igreja, na minha sociedade, nos meus familiares, eu nunca tive um ambiente onde as pessoas buscassem
literalmente, praticamente, assim, na prática, por prosperidade. Então, examina o ambiente em que você está inserido. Tá? Se você pensar assim, pô, é mesmo, o meu ambiente nunca foi de um lugar onde as pessoas estão ativamente procurando por prosperidade. Existe isso? Existe. Se você pegar o meio, assim, no meio das pessoas ricas, das pessoas mais bem-sucedidas, dos grandes empresários, eles estão inseridos em um meio em que o ambiente deles meio que esmaga para ir atrás da prosperidade. E pessoas que estão nesse ambiente não prosperam, eles são ejetados do sistema. É assim que as pessoas ricas vivem. E os filhos das pessoas ricas também são compelidos a viver nesse ambiente. Não sei se você sabe, por exemplo, lá em Brasília, eu estou aqui em Salvador agora, vou fazer uma palestra aqui sábado de manhã. Se você está aqui em Salvador, conhece alguém de Salvador, me procura aqui que eu vou te dar as instruções de como você participar presencialmente aqui da palestra aqui que vai ter em Salvador. Mas, por exemplo, em Brasília, eu, por exemplo, tenho uma escola chamada Escola Americana, que é uma escola que ela é caríssima, uma escola de primeiro e segundo grau, se não me engano. Eu não sei se é primeiro e segundo, ou se é segundo ou se é primeiro, mas é a escola fundamental, tá? Que o seu aluno, o seu filho ali, poderia estudar, né? Mas é uma escola que a mensalidade dela é mais caro do que uma faculdade de medicina. Tá? Entre 10 e... Na época que eu pesquisei para saber, era mais de 10 mil reais. Eu imagino que essa mensalidade hoje, para o seu filho começar a educação, é uma mensalidade de mais de 15 mil reais mês. E tem fila para você colocar o seu filho lá. Por que isso? Porque as pessoas ricas, elas já estão num ambiente onde se proporciona a falar, a desenvolver negócios, e eles querem que os filhos deles estejam inseridos nesse ambiente também. Então eles não colocam os filhos em qualquer escola, eles colocam em escolas selecionadas, onde ali todo mundo tem uma cabeça mais propícia à prosperidade, sabe? Então isso é um código muito forte entre as pessoas ricas. Então se você examinar a sua vida agora e você pensar, poxa, eu nunca tive muito inserido em ambientes que me gerassem prosperidade. Então você pode começar a procurar fazer grupos de networking, fazer mentorias, procurar eventos que se falam de investimentos. Quando você vai numa formação de investidor, num treinamento de investidor, que inclusive eu faço isso, palestras no Brasil inteiro para falar de investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Quem vai ali são pessoas que estão procurando prosperidade e riqueza, porque querem saber investir, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, se você se conecta com essas pessoas, faz amizade com essas pessoas, o seu cérebro já vai começar a ver que está entrando no ambiente onde as pessoas estão procurando prosperar, enriquecer e viver melhor. Tá? Então, isso é um dos códigos que eu falo nesse livro aqui, Assuma o Controle, porque foi o ambiente em que eu comecei o meu trabalho que me proporcionou essa ideia de que eu precisava fazer investimentos, pensar no futuro e criar riqueza, constituir riqueza ao longo dos tempos, investindo. E na época eu ganhava um salário mínimo. Então não foi porque eu ganhava pouco que eu deixei de fazer os meus investimentos. Até porque com o resultado dos meus primeiros investimentos, eu comprei meu primeiro carro, que foi um Passat 1980. Na época não era um carro caro, era um carro já velho na época, Então não é sobre a quantidade, e sim sobre o equilíbrio, sobre você começar, sobre você entrar no movimento, sobre você investir. Você pode fazer um investimento para o resultado do investimento você gastar num jantar, mas você entrou no movimento, sabe? Então não pense em quantidade, pense no movimento, pense no ambiente. Ah, eu não tenho dinheiro e tal. Por quê? Porque você não está no ambiente. Você está num ambiente de pessoas que entram no ambiente para você ver. Procura participar de cursos, treinamento, palestras, ler livros. Tudo isso você vai bombardeando o seu cérebro com a riqueza. Então, se você começar a ler muito livro sobre investimentos, biografias de investidores, você vai colocando os conceitos no seu cérebro. Se você está em convívio com pessoas que só quer gastar, provavelmente você vai ser um gastador compulsivo, sabe? Então, é um dos primeiros códigos que você pode pegar nesse livro aqui, é isso, é você se colocar no ambiente onde as pessoas
vão te conduzir, onde você vai prosperar pelo comportamento das outras pessoas. Tá? Então essa uma primeira coisa que você pode descobrir, né, como fazer lendo esse livro aqui. Uma outra coisa que você também, um outro assunto que você pode descobrir de como você fazer mais investimentos, como você prosperar, é porque ninguém tem um controle da sua vida financeira, sabe? E nesse livro aqui eu te explico o motivo pelo qual é necessário ter um controle maior das suas finanças. Porque ninguém, quase no Brasil, as pessoas que eu entrevisto, elas não têm, não têm essa habilidade, né? É que o Cal está falando aqui, ó. Ambiente muda a frequência. Então você vive numa frequência, quando você vai para um ambiente mais propício à riqueza, essa frequência vai te conduzir no caminho da riqueza. Então isso é um código muito interessante para você prosperar. Né? Então, uma outra coisa que eu cito muito nesse livro aqui é a necessidade de você fazer Você sabe que toda empresa tem um balancete, tem um balanço, tem uma DRE, né? Tem tem escrituras contábeis. Eu incentivo as pessoas físicas a cuidarem dos seus investimentos como uma empresa, a pessoa física cuidar do seu dinheiro, assim como uma empresa cuida do dinheiro dela, sabe? E aí, quando a gente começa a falar desse conceito, as pessoas acham assim, eu não quero fazer controle financeiro porque isso é coisa de gente mesquinha, morrendo. Não é sobre isso. Tira isso da sua cabeça. Quando você pensa isso, é o teu cérebro te colocando contra o caminho da prosperidade. Você logo inventa uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito e assumir o controle da sua vida. É o que a Carminha está falando aqui, ó, da Academia da Mente Milionária. A mentalidade de investidor é o primeiro passo para investir constantemente. Exatamente. Né? E a mentalidade se adquire num ambiente que vai gerar frequência para isso. Então você tem que procurar essa frequência e esse ambiente. E nesse livro fala sobre isso também. Tá? Então, eu incentivo as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, das suas finanças pessoais, assim como uma empresa. Eu não sei se você sabe, mas eu fui analista de empresas durante muito tempo. E o que é um analista de empresa? Um analista é uma profissão em que você estuda empresas, você pega o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, os textos contábeis todos que falam sobre a empresa e faz análise. Você vai se surpreender com uma coisa. As empresas que mais crescem, elas são as empresas que mais têm bem feito o seu controle financeiro. Porque os diretores, o conselho de administração, eles sabem exatamente qual que é a figura da empresa, a fotografia financeira da empresa. Então essas empresas têm uma capacidade de crescer mais do que as outras só por ter uma visão clara de como ela está contabilmente. Outra coisa que talvez eu não sei se você saiba, mas grandes empresas, na verdade pequenas, médias e grandes empresas, por mais que tenham produtos muito bem feitos, 80% da quebradeira das empresas é decorrente de problemas relacionados à gestão financeira. Não foi falta de um produto bom, não foi falta de competência das pessoas que estão lá para desenvolver os produtos e serviços, mas foi falta da competência em administrar corretamente o dinheiro. E eu procuro levar essa mensagem para a pessoa física, para você aqui. Então, se você pegar esse código hoje de que você trabalhar com suas finanças pessoais parecido como uma empresa, você vai prosperar muito mais. Porque, repetindo, durante a minha vida eu analisei dezenas, talvez centenas de empresas, estudando os seus balanços, os seus textos contábeis, e o que eu sempre percebi, as empresas com mais arrancada financeira, com mais crescimento exponencial, elas tinham coincidentemente as suas finanças, a sua parte de contabilidade muito bem estruturada, muito bem feita. Então os seus administradores tinham uma visão muito clara de como que estava a situação, a fotografia financeira. Então eu quero levar, e repito,
esse mesmo conceito para você prosperar. Comece a trabalhar as suas finanças assim como uma empresa. E como é que você pode fazer isso? Simples. Você pode passar a ter uma planilha onde você vai gerenciar, você vai anotar o quanto que você recebe de comissões, salários, prolabore de tudo e todas as suas despesas. Despesa com shopping, com despesas de gasolina, saúde, comida, bebida. Quanto mais detalhado você for, mais perfeitamente será o teu controle financeiro. Repito de novo, isso não significa que você está sendo murrinha, que você está sendo mesquinho. Não é isso. Você está simplesmente ampliando a visão do seu comportamento sobre o dinheiro. E é isso que é uma das chaves que vai fazer você prosperar. Nesse livro eu falo de 4 pilares para você prosperar. 4 pilares para você chegar na independência ou na liberdade financeira. Tá? E um deles é orçamento, que é este controle. É você fazer um orçamento de receitas e despesas, não com o intuito de você ficar escasso ou ficar com murrinhagem, e sim com o intuito de você ter a visão do que você gasta, do que você recebe, porque em 90% dos casos, quando eu pergunto para as pessoas quanto que você ganha e quanto que você gasta, as pessoas não sabem. Como que você quer prosperar se você não tem um controle do seu dinheiro? Eu não estou falando nem para você economizar, eu estou só falando para você ter o controle. Não, eu gasto tantos por cento das minhas finanças com besteira. Não tem problema, é só você tomar a consciência através de uma planilha, que inclusive várias vezes aqui eu já ofereci essa planilha. E para quem entra lá no meu grupo VIP no WhatsApp, constantemente ali, quando eu falo dela, eu vou lá no grupo e encaminho de novo. Então, se você não está lá no grupo VIP do WhatsApp, você pode ir aqui no link e entrar para o grupo do WhatsApp, porque lá você vai ter informações personalizadas, contato comigo, vai ter o meu WhatsApp e você pode tirar dúvidas comigo. Então, não perde tempo, entra lá no grupo, que você vai ter essa planilha que eu estou te falando, que vai ampliar a sua visão sobre o seu dinheiro, sobre o seu comportamento financeiro. Depois que você começa a entender o seu dinheiro e as suas finanças e a se comportar como uma empresa se comporta em relação ao dinheiro, você vai, com essa visão ampliada, você vai começar a tomar algumas decisões. Aí você vai olhar a tua relação de receitas e despesas e vai falar, nossa, preciso melhorar minha receita, preciso controlar as minhas despesas. Eu fui descontrolado ou descontrolada com as aplicações A, B ou C. Eu estou gastando de forma equivocada. Então, essa ampliação da visão vai fazer você transportar alguns recursos da onde estava mal aplicado o seu dinheiro, para lugares onde você possa aplicar e ter uma rentabilidade, ter uma grana futura que vai te proporcionar essa liberdade financeira. Tá? Então, esse é um código importante para você prosperar. Cuidar das suas finanças pessoais, da pessoa física, assim como as empresas cuidam das finanças dela. Então, lembre sempre disso. As melhores empresas, as empresas que mais cresceram no mundo, elas, coincidentemente ou não, você vai olhar a qualidade do balanço patrimonial, elas são empresas que têm informações muito claras sobre o seu fluxo de caixa, sobre sobre a sua necessidade de capital de giro. Capital de giro, anota essa palavra aí, capital de giro. Eu já percebi ao longo desses muitos anos fazendo análise de investimentos, muitas empresas que tinham a competência de entregar produtos e serviços de forma excelente, quebraram simplesmente pela ingerência sobre o seu capital de giro. O que é capital de giro? É quanto de dinheiro você precisa ter em caixa para você suportar oscilações no curto prazo de contas que você precisa pagar. E nas pessoas físicas é a mesma coisa. 80% das pessoas estão endividadas por não ter uma consciência clara de quanto que é o seu capital de giro. Ou seja, quanto que eu preciso ter separado em um caixa, em uma liquidez, para que, em tendo uma necessidade, eu consiga suportar uma necessidade que apareceu inesperadamente e ter um recurso separado para fazer frente a essa necessidade. Então, isso é o que quebra as pessoas também. Isso é o que faz com que as pessoas, 80% da população brasileira, esteja endividada, sem capacidade de fazer investimentos e de prosperar. Então, começaram a pegar o código de que você conduzir as suas finanças pessoais
assim como as empresas conduzem as finanças dela, vai fazer você prosperar e ganhar muito dinheiro e chegar no tal equilíbrio, na tal liberdade, na tal prosperidade financeira? Foi importante ou não para você? A Carminha está falando assim, é o mesmo do que fluxo de caixa? Sim, é bem parecido, tá? Vamos simplificar aqui, tá? Então, a sua necessidade de capital de giro, ela vem do seu, vamos colocar uma relação, é o seu fluxo de caixa. Mas dentro do seu fluxo de caixa, as empresas têm que ter bem mapeado isso, a sua necessidade de capital de giro. O que é a necessidade de capital de giro? Existe uma fórmula contábil que você coloca ali, por exemplo, quando você vende uma mercadoria, né, quanto tempo você demora para receber o dinheiro da mercadoria que você vendeu. Então, por exemplo, você vê, eu estou vendendo, mas não estou recebendo. Então, nesse período, eu preciso de ter um caixa, eu preciso de ter um planejamento ali, um dinheiro, para fazer frente a alguma necessidade que possa aparecer na minha empresa ou na minha própria pessoa, sabe? Então, é mais ou menos isso, tá? Existe uma fórmula contábil que você calcula a sua necessidade de capital de giro, que é a quantidade de capital que você tem que estar ali livre, disponível na sua conta. Para a pessoa física, eu uso uma conta um pouco mais simples, que é a seguinte. Por exemplo, eu faço, nessa planilha que eu encaminho para as pessoas, para você relacionar as suas receitas e despesas, então você vai mapear despesas com água, luz, telefone, condomínio, moradia, né, transporte e tal. Então você vai chegar num número ali das suas necessidades básicas, necessidades dessas que você não pode ficar sem de jeito nenhum. Então o que eu faço de forma simples? Olha, vamos multiplicar esse valor que você precisa por 3, por 4, por 5, por 6, dependendo da pessoa, para falar o seguinte, bom, eu vou ter um caixa na qual eu vou ter ali de 3 a 6 meses das minhas despesas operacionais, num fundo constituído para esse fim, um fundo com liquidez, né? E aí o que acontece? Se acontece algum imprevisto, na qual você fica impossibilitado de receber a sua renda, você perde seu emprego, você tem ali receitas, tem um caixa suficiente para você sobreviver durante um tempo até você se realocar, até você se reerguer, até você conseguir vender mais. E aí você não fica endividado, não tem que pegar empréstimo e nem entrar no cheque especial ou no cartão de crédito nesse período. Isso vai te fazer muito mais próspero, né? Porque as pessoas elas erram nessa necessidade de capital de giro, na capacidade de liquidez, e aí, quando vem um imprevisto, você entra no cheque especial e aí uma dívida que não tem fim, não tem como sair, e aí pipoca, o negócio pipoca. Você sabe, quem já entrou nesse ciclo sabe. Uma outra coisa que vai te fazer muito rico, esse capital, esse fluxo de caixa, esse caixa, vai te fazer muito rico. Se você ler a biografia de pessoas muito ricas, você vai ver que eles tinham um caixa muito bem feito. O Warren Buffett mesmo, ele sempre manteve 30% do seu patrimônio no caixa. Por quê? Não só para quando aparece uma emergência, não é nem isso. É quando aparece uma oportunidade. Quantos de vocês aqui já se depararam com uma oportunidade de um negócio que é muito bom, que é muito vantajoso, mas você não tinha dinheiro na hora para aportar neste grande negócio? Aconteceu comigo e eu acho que aconteceu com a maioria das pessoas que eu falo aqui. Então, quando você constitui um caixa desse, você fala assim, mas um caixa não rende nada, o dinheiro na minha empresa rende muito mais. Não se iluda, tá? Não se iluda. Porque você com um caixa bem formado, você vai ser capaz de, no momento em que aparecer uma grande oportunidade de um bom investimento para você, seja comprar um carro, uma casa abaixo do preço, um carro abaixo do preço, uma ação, o mercado financeiro às vezes cai muito, e aí aparece uma oportunidade de você entrar comprando e você não tem o dinheiro para comprar uma coisa que está muito barata. Sabe? Então o Cal está falando muitas vezes. Então você ter um caixa reservado, que você não mexa nele de forma alguma, só se aparecer uma emergência ou uma oportunidade, você vai ter uma probabilidade de enriquecer, de prosperar muito mais do que a maioria das pessoas. Lembre-se, eu já li biografias de vários grandes investidores e às vezes isso está nas entrelinhas. Tá? O Barsi, por exemplo, já usou muito isso. O Warren Buffett já usou muito isso. O Warren Buffett para mim, as pessoas acham que a mágica é comprar, do Buffett é comprar ações
e com os dividendos das ações comprar mais ações. Gente, isso demora 100 anos para você fazer uma fortuna. O que o Buffett fez verdadeiramente ficar ali rico é ter um caixa muito robusto e em momentos excepcionais. Por exemplo, olha só, quando teve, só daqui eu lembro 3 grandes eventos que ele quase que triplicou o dinheiro dele em menos de 2 anos. Tá? Na pandemia, a bolsa caiu 50%, tiveram ações que depois foi comprovado que o Buffett comprou, que ficou por 10% do preço justo da ação, porque ele monitora o mundo inteiro. Tá? Então, na pandemia, ele identificou grandes oportunidades de negócio que ele comprou a 10% do valor justo do negócio. E aí, se vocês procurem sobre o Warren Buffett, vocês vão ver o seguinte, antes da pandemia, ele tinha mais ou menos declarado, que a gente sabe lá pela revista Forbes e tal, mais ou menos 85 bilhões de dólares de patrimônio pessoal. E eu falei assim, agora teve a pandemia, o patrimônio dele vai cair. Depois da pandemia, logo depois, surgiu o patrimônio dele, mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, ele ganhou mais de 20 bilhões de dólares na pandemia. E eu sei por quê. Porque ele pegou o caixa dele, as ações caíram, beleza. Mas o caixa dele foi aplicado em grandes oportunidades, que essas oportunidades triplicaram depois da pandemia, sabe? Lá na crise de 2008, do subprime, na bolha imobiliária americana, foi a mesma coisa. Eu acompanhei ele e quando no subprime a bolsa também caiu 50%. Então todo mundo que está com dinheiro na bolsa caiu o patrimônio. Não se irrite com isso, é normal. Agora, pessoas que tinham o caixa robusto, no caso do Buffett, ele foi e comprou as melhores oportunidades que existiam no mundo naquele momento. Então comprou de novo empresas que estavam valendo 10, 15, 20% do seu valor patrimonial, e aí ele triplicou esse investimento em 2 anos e meio, 3 anos. Lá na crise das Torres Gêmeas, que também a bolsa caiu 50% em uma semana, foi a mesma coisa, sabe? Então não confunda, não se engane que para você prosperar na bolsa, eu vou só comprar ações, receber dividendos e reaplicar os dividendos. Vai demorar 100 anos para você construir um patrimônio robusto. Tá? Existem muitas estratégias que estão por trás desse enriquecimento dos grandes investidores. Tá? Então, esses são alguns códigos que eu queria passar para vocês aí, sobre prosperidade, sobre finanças, sobre estratégias bem claras para você enriquecer e assumir o controle. Então, desde o começo do livro eu estou falando aqui, Assuma o Controle, que eu lancei esse meu livro, onde eu resumo para você muito de tudo isso, de que aconteceu nos últimos 20 anos, 30 anos na minha vida profissional como investidor. E os livros não estão, esse livro aqui que eu lancei não está nas lojas ainda, mas eu posso enviar ele para você autografado para sua casa. Eu coloquei hoje um link lá na minha bio, um link bem simples, que é um Forms do Google, onde você vai colocar o seu nome completo, endereço completo, bem direitinho, o seu e-mail, o seu WhatsApp, tá? Aí você vai fazer um Pix para mim de 70, lá está o Pix lá, que é o mesmo número de telefone meu, você vai ter o meu telefone pessoal, vai fazer um Pix de R$78 e eu vou mandar ele para sua casa, né? Vou mandar esse livro para sua casa, autografado, e você vai ter acesso a esse conteúdo aqui. Então, se você quer ter acesso a esse livro, eu te convido lá, depois que acabar a live aqui, vai lá na bio e preenche lá o Forms, faz o Pix para mim, me manda o comprovante e a gente vai se falando até você receber o livro aí. E se você não tem uma conta nos Estados Unidos ainda para fazer investimentos, aqui nesse livro eu te explico porque eu falo tanto de investimento nos Estados Unidos. E hoje eu falo mais do que eu falava antes, porque há 10 anos atrás era muito difícil porque da questão da quantidade de dinheiro que você precisaria ter para... a Nath já leu e está falando aqui, ó, sensacional esse livro. A Nath esteve no lançamento presencial lá em Alphaville do livro, ela adquiriu o livro no domingo, né, e já está dando feedback aqui da leitura dela. Depois a Nath vai fazer um vídeo falando sobre isso e eu vou postar no meu Instagram. Né, já estou falando que ela vai fazer, né, para botar pressão aí nela, né, de fazer esse favor para mim. Então, depois também que você receber esse livro e postar aí no teu Instagram, eu vou repostar também. E a gente vai estreitar o nosso relacionamento, nosso contato. Você vai sempre precisar de mim
sempre que você contar comigo, sempre quando você precisar, conte comigo para ter mais informações de como gerenciar suas finanças, fazer bons investimentos para você prosperar e ter uma vida muito melhor. Este é o meu propósito de vida, ajudar você a organizar suas finanças, fazer bons investimentos no Brasil e no exterior e viver muito melhor. Beleza? Fechado? Então esse é o recado de hoje. Amanhã eu vou querer fazer uma live às 7 da manhã, tá? Às 7 da manhã. Então fica ligado que amanhã o horário vai ser diferente. E porque eu estou aqui em Salvador, preparando aqui o evento, né, que vai ser no sábado. Então às vezes dá uma correriazinha aqui, não dá para fazer a live no horário assim imprevisto, mas eu sou muito grato e honro muito aqui o seu tempo de estar aqui nessa live. Eu sei que a gente tem o nosso recurso mais escasso, é o tempo, e eu honro muito tentando sempre trazer o máximo que eu posso de conteúdo para você que está aqui presente até agora, me ouvindo, né? E se você achou interessante esse conteúdo e você entrou depois da live, a live vai ficar salva aqui, você pode entrar aqui depois e ver o começo dessa live. E às vezes também eu posto a live lá no YouTube para quem quer ver em modo acelerado e tal. Então tem um link lá também para você ter o canal do YouTube, beleza? Então esse é o recado de hoje. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo. E conte sempre comigo, mande sempre as suas dúvidas no direct, na caixa de perguntas, porque as suas dúvidas vai me ajudar a te ajudar a fazer o conteúdo específico para você sair da onde você está e fazer o melhor com o seu dinheiro, o melhor com seus investimentos. Então, forte abraço e até amanhã.